Finalmente o vídeo mostrando um pouco do processo da pintura da parede aqui de casa. Eu comecei projetando uma das estampas que eu tinha feito. Na verdade, eu fiz algumas estampas e eu simulei no Illustrator para escolher. E a projeção ajuda muito na hora de passar o desenho para a parede, né? Principalmente quando é um mural, um desenho gráfico. Então eu só fui contornando a projeção com o lápis. Foi bem rápido até o processo todo, demorou cerca mais ou menos de meia hora. E aí a parede ficou prontinha, marcada para eu pintar no dia seguinte de manhã. Eu usei uma tinta branca da Coral como base e eu comprei 8 pigmentos da Xadrez para fazer as misturas que eu queria. Esse é o jeito bem prático e barato de você conseguir vários tons, ao invés de você comprar várias latas de tinta. Mas tem algumas coisinhas que a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, cada corante vai ter uma pigmentação diferente, por isso que é bom a gente ir pingando as gotinhas aos poucos até a gente chegar na cor que a gente deseja. Para chegar no tom de lilás que eu queria, eu usei cerca de 200 gotas do corante roxo. Isso vai variar de cor para cor, por isso que é importante a gente ir pingando aos pouquinhos. E essa primeira faixa de cor que eu fiz me serviu como base para a quantidade de base branca que eu ia precisar nas próximas. Então, quando eu fui fazer a segunda mistura de cor, que foi o rosa, eu já sabia que eu ia precisar de cerca de 2 conchas de tinta branca para fazer a minha mistura, e eu fui pingando aos pouquinhos. Eu comecei pingando 10 gotas do vermelho, misturei um pouquinho para ver como é que ia ficar o tom de rosa, aí botava mais umas gotinhas do amarelo, que eu queria que ele ficasse um pouquinho alaranjado, um pouquinho salmão. E é isso, o ideal é a gente ir anotando a quantidade que a gente vai pingando de tinta, para se por acaso acabar, a gente conseguir fazer a mesma mistura depois. Eu já tinha mais ou menos uma ideia dos desenhos que eu gostaria de fazer, né, das estampas que eu gostaria de fazer na parede, mas eu comprei esse pincel meio que no escuro, assim, sem saber direito qual seria o tamanho, se ele ia funcionar, mas acabou que ele foi perfeito pro tipo de desenho que eu queria fazer. E como a próxima cor que eu queria fazer era um laranja, eu usei um pouquinho que sobrou do rosa, coloquei mais base branca e fui colocando mais corante, vermelho, amarelo, até chegar no tom de laranja que eu queria. Eu achei que a lateral desse pincel me ajudou bastante na hora de fazer o acabamento, né, a junção de uma linha na outra. E eu tinha até tentado fazer com um pincel menorzinho, mas acabou que eu usei só esse mesmo e super funcionou. Mas uma observação que eu acho que vale a pena falar sobre essa mistura de cores é que eu queria que tivesse ficado exatamente como tá, assim, né, nas misturas que eu tinha feito com os corantes. Mas depois que você passa a tinta na parede e ela seca, ela escurece um pouquinho. Então acho que vale ter isso em mente se você quer seguir muito a risca, de repente, um tom, pensar em fazer uma mistura que seja 1 ou 2 tons abaixo, pra quando for secar, ficar do tom que você deseja. Mas mesmo assim, eu gostei bastante do resultado, fiquei bem feliz. Eu adorei a ideia de poder brincar com os corantes e poder fazer as misturas, sem contar que sai muito mais barato também, ainda sobrou mais da metade da lata branca, ainda vai me possibilitar vários outros do-it-yourselfs e coisas ainda pra fazer em casa. Então, quem tiver afim de se arriscar, eu super recomendo.